Pessoal, hoje nós vamos falar da inspeção visual dos bicos do sistema de chuveiros automáticos. A NFPA 25 tem uma série de testes, de inspeções, testes e manutenções que ela determina que sejam feitas de acordo com cada periodicidade. Cada teste tem a sua periodicidade. As inspeções visuais de chuveiros automáticos devem ser feitas anualmente. Esse tipo de inspeção não requer um equipamento especial como uma escada, uma plataforma, algum tipo de equipamento que vá elevar o inspetor até próximo do bico. Ele deve ser feito a partir do nível do piso. Existem vários tipos de testes. Este é um deles e deve ser feito a partir do chão. Outros testes, como verificação de fluxo total de água, inspeções internas em equipamentos, têm outras periodicidades, mas essa inspeção visual ela deve ser feita do piso. Nós temos alguns itens importantes que devem ser verificados a partir dessa inspeção visual para que o inspetor relate em seu documento, o seu relatório dessa inspeção anual. Primeira coisa que nós temos que verificar: vazamento. Se o bico está com algum tipo de vazamento de água, a água do sistema está vazando pelo bico. O vazamento de água pode, através dos minerais que são encontrados na água, criar ali obstáculos para as peças, conectar as peças umas às outras, as peças que devem ser desconectadas na hora do acionamento do bico. Elas podem ficar ali um pouco grudadas, se tiver uma influência da mineralização da água. Então, vazamentos podem provocar danos ao bico e devem ser aí rapidamente corrigidos. A corrosão prejudicial ao splint. Deve ser verificado se está havendo corrosão do bico. Isso ocorre muito em atmosferas que têm aí uma qualidade do ar não muito boa e que acabam por prejudicar, agir com o metal e criam ali corrosões que vão mudar a forma do defletor, enfraquecer partes do bico e vão ali causar um problema de funcionamento no bico. Então, todo bico que tiver com corrosão, ele deve ser substituído. Perda de fluido do elemento termosensível. É muito difícil de acontecer esse problema, mas temos que verificar se o nível daquele líquido colorido que tem dentro do bulbo de vidro, existem outros elementos termosensíveis, mas os bulbos de vidro têm ali uma coloração que representa a temperatura que o bico é acionado. Se houver o vazamento desse fluido, nós temos que substituir o bico, não tem como consertar o bico, não tem como preencher novamente com esse líquido. Então nós temos que fazer a substituição e esse é um tipo de defeito que a gente verifica ao nível do solo. Danos físicos. Se o bico tiver algum tipo de dano físico, e isso nem sempre é possível verificar do piso, às vezes o bico está muito alto, você não consegue identificar isso, mas se tiver pequenas variações, ele pode causar uma mudança ali da forma do jato muito grande e deixar partes daquela área que aquele bico está cobrindo sem proteção. Então é importante você verificar se a forma, o formato do bico ali não foi alterado por algum dano físico. Normalmente isso acontece durante obras, e deve ser aí substituído também esse bico. Nós não devemos também tentar corrigir esse bico, tentar pegar um bico bom lá e deixá-lo com a mesma forma. Não dá para fazer isso. Isso é feito numa indústria muito precisa, então um bico com dano físico deve ser substituído e não arrumado. Carregamento prejudicial ao desempenho do bico. Carregamento, ou seja, ele foi pintado, existem materiais depositados nele que estão carregando o bico, qualquer tipo de interferência mecânica, física ali no bico é um fator importante que pode atrapalhar também o formato do jato e o funcionamento do bico e a conservação do bico. Essa situação é muito comum de ser encontrada nas inspeções visuais anuais
do sistema de chuveiros automáticos. É tinta diferente daquela tinta aplicada pelo fabricante. É possível nós termos bicos pintados, isso é possível, existe na norma essa possibilidade e existem fabricantes que fornecem o bico pintado para algumas situações especiais. Mas os bicos só devem ser pintados pela fábrica. Você não pode pintar o bico depois que você recebe esse bico e depois que você instala esse bico. Tá? Quando você pinta, principalmente ali o bulbo, né, de vidro que tem o elemento termosensível dentro, você está alterando ali uma série de características físicas. Você está criando um isolante ali, né? Isso vai atrapalhar bastante o funcionamento e não é permitido pela norma. E é um tipo de inconformidade que nós conseguimos ver ao nível do piso, né? Se o bico está pintado ou não. Então, repetindo, é possível termos bicos pintados, mas esses bicos devem vir pintados da fábrica. Nós não podemos pintar esses bicos durante a obra. Tá? Uma outra inconformidade que a gente consegue verificar, né, na maioria das vezes, é a posição incorreta dos bicos. Né? Existem bicos uprights, bicos pendentes, bicos laterais, né, ou sidewall, que devem ser instalados de acordo com a posição que foram projetados. Você não pode pegar um bico pendente e colocá-lo upright. Não é assim que se espera, né, o jato d'água. O projeto é feito considerando o jato d'água normal para uma situação correta. Se você inverte isso, o bico não está cobrindo toda a área que ele deveria cobrir. E isso pode causar um defeito em determinada área, né, não estar sendo ali atingido pelo jato d'água. Isso é muito comum também. Quando isso acontece, nós temos duas situações. Se for possível, né, você pode modificar o ramal inteiro, girar o ramal sem retirar o bico da rosca, né, girar o ramal, se isso for possível. Se você conseguir manter as distâncias de defletores mínimas, etc., mínimas e máximas, você pode fazer isso. Ou então, você trocar o bico, né? Tirar o bico errado e colocar o bico certo. Bom, nunca podemos deixar um bico aí que foi fabricado para uma posição estar instalado em outra posição. As inspeções feitas pela NFPA 25, elas não visam você corrigir o projeto para ver se aquilo está instalado fora da norma. Ele visa comparar a instalação com o projeto e identificar esses riscos aí, né? Essas inconformidades da instalação ou de danificação do equipamento. Quando você tem que fazer uma análise, já está descrito na NFPA 13 e não na NFPA 25. O proprietário da edificação é responsável em solicitar alterações de projeto quando ele mudar a carga de incêndio, quando ele mudar a situação, né, que foi projetada aquele sistema de chuveiros automáticos. Uma outra inconformidade muito comum é a distância do defletor para a mercadoria. Nós temos uma distância, no caso do bico spray, 45,7 centímetros, é a distância mínima entre o defletor e a mercadoria, e ela deve ser constantemente respeitada. É muito comum que nós tenhamos alterações durante a vida daquela edificação. Então, nas inspeções visuais anuais de chuveiros automáticos, nós devemos observar se essa distância entre a mercadoria e o defletor não está sendo alterada. Tá? Então, essas são algumas, né, das verificações que a NFPA 25 pede para as inspeções anuais. Eu sou membro da NFPA, né, mas essas situações colocadas por mim aqui são apenas baseadas na minha experiência, na minha formação, e não tem nada oficial da NFPA. Eu não sou representante oficial da NFPA, sou apenas membro da NFPA. Estou dando aqui a minha opinião, transmitindo a minha experiência para vocês, porque conhecimento em proteção contra incêndio salva vidas. Portanto, se você gostou do conteúdo desse vídeo, né, se inscreva no nosso canal, clique aqui no botão gostei para que você continue aí adquirindo conhecimentos sobre proteção contra incêndio, porque salvam vidas. Bom, muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui.
Eu sou o professor Silmar Sendin, sou engenheiro civil, engenheiro de segurança do trabalho, engenheiro eletricista e engenheiro de proteção contra incêndio. Muito obrigado e eu te vejo na próxima aula.